Encontramos-nos em Leiria, no interior do seu imponente, icónico e medieval castelo. Mas os vestígios da ocupação humana neste território são muito antigos, dos mais antigos que encontramos em Portugal. Remontam ao Paleolítico, e nomeadamente ao tempo do homem de Neandertal. Mais recentes, bem mais recentes, e também igualmente importantes do ponto de vista arqueológico, são os vestígios da Idade do Ferro e da época que se lhe segue, o domínio romano. Aliás, na edificação deste castelo foram reutilizadas muitas pedras de grandes dimensões provenientes de antigas construções de um povoado romano que existia aqui nas cercanias. Leiria que continuará a ser importante durante o reino suévico, após a queda do Império Romano, e que será depois tomada, já no século VIII, durante a ocupação muçulmana. Um domínio que irá durar até 1135, quando Afonso Henriques vai reconquistar Leiria para o lado cristão. Mas não foram tempos nada fáceis os que se seguiram. Leiria era um posto avançado do reino cristão e, por isso, estabilidade caracterizava esses tempos, com constantes ataques mouros. Teremos que esperar por 1147, pela tomada de Lisboa, para que, finalmente, esta região se torne bem mais pacífica. Mas reconhecendo a importância estratégica que Leiria possuía, antes ainda da tomada de Lisboa, em 1142, Afonso Henriques havia já dado foral a Leiria. Uma forma também de suscitar o povoamento e uma claro domínio deste território. Bom, e quando chegamos ao final desse século XII, o filho de Afonso Henriques, Dom Sancho I, em 1195, continua a dar protagonismo e importância à Leiria, atribuindo também ele uma nova carta de foral. Localizada na fronteira entre o norte e o sul desta fachada ocidental da Península Ibérica, localizada também na fronteira entre o litoral e o interior e beneficiando da passagem do rio Lis, Leiria vai se assumir como um ponto nevrálgico, um ponto estratégico. E por isso não admira que, na Idade Média, se torne também um importante interposto comercial e um local de passagem de mercadorias, nomeadamente do ponto de vista agrícola. Aliás, essa importância vai ser sublinhada pelo facto de muitas vezes o rei escolher esta localidade, e nomeadamente este castelo, para alguns encontros com a nobreza. Leiria vai ser palco de várias cortes, a primeira realizadas em 1254, a mando do rei Afonso III. Um outro monarca que claramente vai dar importância a Leiria nos inícios do século XIV vai ser o rei Dom Dinis, que vai mandar edificar aquela robusta torre de homenagem. Aliás, Dom Dinis e a rainha Santa Isabel aqui vão viver durante algum tempo. Mas um outro rei que claramente deu prestígio e importância a este castelo foi, no final desse mesmo século XIV, o rei Dom João I, que aqui mandou construir dentro das muralhas do castelo um palácio real, com belíssimas arcadas e galerias góticas, de onde se pode vislumbrar a paisagem sobre a vertente, sobre essa encosta por onde se ia desenvolvendo e crescendo a povoação de Leiria. Para lá do Palácio Real, Dom João I vai ser também responsável aqui no interior do castelo pela reedificação, nesses inícios do século XV, desta igreja, a Igreja da Pena, resultando, por isso, este aspecto claramente gótico que hoje a sua ruína ainda bem evidencia. De resto, ao longo desse século XV, Leiria continua a crescer de um modo significativo, ultrapassando claramente as suas muralhas. Quando chegamos ao início do século XVI, a 1510, o rei Dom Manuel I vai sublinhar essa importância atribuindo-lhe um novo foral. E 35 anos depois, em 1545, o rei Dom João III vai elevar Leiria à categoria de cidade. É o mesmo ano em que, sintomaticamente, é também criada a Diocese de Leiria. Ora,
Uma diocese precisa de uma catedral. E é possível que nos primeiros anos a sede de Leiria tenha utilizado esta velha igreja, ou esta, ou então uma outra, mesmo à porta do castelo, a igreja de São Pedro, com marcas claramente medievais. Mas eram igrejas muito pequenas, incapazes de abrigar a população e a importância de uma catedral. E por isso, muito pouco tempo depois, começa a ser construída, de raiz, uma catedral. Vamos conhecer a Catedral de Leiria. A criação da Diocese de Leiria em 1545, através da bula do Papa Paulo III, fica a dever-se ao pedido, quase que podemos adivinhar, à pressão do então todo-poderoso rei de Portugal, Dom João III, que, aliás, nesse mesmo ano, vai também elevar a povoação à categoria de cidade. Uma cidade, no entanto, que não possuía nenhum templo capaz de abrigar a sede da Diocese, ou seja, a Catedral. Como vimos, havia aqui apenas pequenas igrejas medievais. E por isso, pouco tempo depois, em 1559, ainda com o primeiro bispo de Leiria, Dom Frei Brás Barros, arranca a construção da nova catedral. O arquiteto será um conceituado mestre, Afonso Álvares. E daqui resulta aquela que é uma das obras de destaque do nosso maneirismo, do nosso renascimento tardio. E por isso, estas linhas austeras, quase nuas, que nós podemos contemplar aqui na base da fachada da catedral. Em 1574, dava-se a sua consagração, um templo que seria dedicado a Nossa Senhora da Assunção. E no ano seguinte, 1575, morre o arquiteto. A obra não estava concluída, mas continuarão a desenvolver os trabalhos dirigidos por outros conceituados mestres. Quando chegamos a meados do século XVIII, já o templo estava concluído, ele vai sofrer bastante com o famoso terremoto de novembro de 1755. Logo no ano seguinte, 1756, arrancam as obras de reconstrução. E é por isso que na parte superior da fachada nós podemos contemplar não essas linhas austeras, verdadeiramente clássicas do Renascimento, mas agora sim as curvas e todo o aspecto cênico do Barroco. O Barroco vem assim também caracterizar a Catedral de Leiria. Estrutura igualmente barroca, imponente, cênica, é a Torre Cineira. Exatamente, em 1772, a mando do bispo Dom Miguel de Bulhões, era construída aquela torre, dominada, aliás, pelas armas, pelo brasão do bispo. Algumas dezenas de metros de distância, bem mais alta. Aliás, quanto à tradição, provavelmente a lenda, foram agentes do arrabalde da ponte, do outro lado da colina do castelo, que se queixavam que não ouviam os sinos da catedral, ao contrário do que acontecia aqui com as gentes da várzea. E por isso foi abandonada a construção de a torre, que, em boa verdade, ainda hoje se vê aqui alguns vestígios, para então ser feita uma outra torre, ao gosto e para ser ouvida pelas gentes do arrabalde. O aspecto sóbrio, maneirista que a Catedral de Leiria possui no exterior é ainda mais reforçado no interior. Aqui domina a harmonia e uma grande verticalidade sublinhada pelo facto das naves laterais elevarem-se à mesma altura da nave central.
Estamos assim perante aquilo a que os historiadores da arte designam como as igrejas de planta de salão renascentista. Algo semelhante a outras catedrais edificadas nesta época, como as de Miranda do Douro e Porto Alegre. Ainda no interior da catedral, um outro aspecto muito interessante, que por si só vale uma visita a este monumento, são as suas abóbadas. Ainda por cima, o facto das três naves, a central e as laterais, possuírem a mesma altura, permite, com efeito, uma bela panorâmica sobre o fecho dessas abóbadas, que aqui, nas naves, seguem ainda muito o modelo dos séculos anteriores, aquele que havia dominado nas igrejas e nas catedrais portuguesas, as abóbadas com nervuras. Mas, se prosseguirmos em direção à Capela Mor e às capelas colaterais, bom, aí a opção foi outra. E é muito interessante observarmos este diálogo, este confronto, porque aqui temos abóbadas em berço, com uma decoração apainelada em caixotões. É muito mais um modelo clássico, ou seja, o modelo que a arte do Renascimento, como o próprio nome indica, procurava fazer renascer. E aqui, em Leiria, isso é bem evidente. Espaço fulcral de qualquer catedral, o lugar mais sagrado de qualquer igreja, a Capela Mor da Sé de Leiria está repleta de motivos de interesse. Aqui podemos destacar o belíssimo cadeiral do século XVII, produzido em pau santo, ou, por cima deste, as duas tribunas da mesma época. Dominando, no entanto, a Capela Mor e toda a igreja, encontra-se o retábulo do altar mor, claramente renascentista no seu estilo, no seu apego aos modelos arquitetónicos e artísticos da época clássica. O painel central, pintado por Simão Rodrigues no século XVII, representa a padroeira da Sé, a Assunção de Nossa Senhora. No retábulo figuram ainda esculturas em madeira pintada dos 4 evangelistas. Em lugar de destaque, dominando a Capela Mor e repleta de um enorme simbolismo, podemos também aqui observar a cadeira do bispo, ou seja, a cátedra. É ela que está na origem da designação catedral. Mas no interior deste templo encontramos muitos outros símbolos ligados à presença dos bispos. Entre eles, e nos extremos do transepto, onde se desenvolvem as capelas de Nossa Senhora da Conceição e a do Sagrado Coração de Jesus, podemos com efeito observar símbolos e a referência em inscrições a bispos de Leiria. São lápides tumulares. Um outro magnífico espaço patrimonial e artístico da Catedral de Leiria é a sua sacristia. São vários os motivos de interesse. Por exemplo, os magníficos painéis de azulejos do século XVII ou o monumental arcaz em pau santo. Também do século XVII são as pinturas que podemos observar nas abóbadas. Tal como as das naves, como há pouco vimos, estas são abóbadas nervadas, mas aqui, de facto, com este apontamento artístico que lhes é conferido pela pintura. Aqui, na sacristia, domina também um interessante fontanário. É uma belíssima obra renascentista que funciona quase como um catálogo dos mármores da região. São diferentes e de diferentes cores os mármores que compõem esta belíssima peça. No âmbito do programa Rota das Catedrais, vêm sendo desenvolvidos, nestes últimos anos, um conjunto significativo de intervenções de conservação e restauro
com destaque para aqueles que foram desenvolvidos na Torre e na Casa do Sineiro. A cidade de Leiria, e nomeadamente esta área em torno da sua catedral, encontra-se profundamente ligada àquele que é um dos grandes vultos da literatura portuguesa. Essa de Queiroz, nascida em 1845, mas que em 1870 se muda para Leiria. Na sequência dos seus estudos em Direito, ele vê-se nomeado administrador do Conselho. Um cargo do qual irá pedir a exoneração um ano depois, para se dedicar àquela que vai ser a sua grande carreira profissional, a carreira diplomática. Mas durante esse ano ele está de facto aqui em Leiria e muito próximo da Sé, a viver na Rua da Tipografia. Enfim, o seu local de trabalho ficava mesmo aqui, numa habitação no adro da Sé, onde frequentava também, de um modo assíduo, uma tertúlia que tinha lugar nesta farmácia, a Farmácia Leonardo de Paiva. Ora, esta presença da catedral vai influenciar essa de Queiroz para escrever aquele que se tornou um dos seus mais conhecidos romances, mas também durante muitas décadas, uma das suas obras mais polémicas, O Crime do Padre Amaro. A professora Isabel Pires de Lima, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e figura bem conhecida no panorama cultural português, é também uma das maiores especialistas na vida e obra de Eça de Queiroz. E por isso, a pessoa ideal para lhe perguntarmos, afinal, que romance é este, O Crime do Padre Amaro? E também, professora doutora, qual o papel que nele tem a Catedral de Leiria? Bom, O Crime do Padre Amaro é uma obra de juventude de Eça de Queiroz. E é uma obra que nasce, digamos, à sombra da Catedral, à sombra da Igreja, à sombra, no fundo, da sede de Leiria. É uma obra que tem sido olhada pela tradição crítica, tem sido olhada como uma obra anticlerical. E é, de alguma maneira, é uma obra, digamos, povoada de padres e de beatas, onde, entre os quais, se vai desenrolar um caso, uma paixão amorosa, carnal, digamos, bem carnal, entre a filha de uma beata, Amélia, e o Padre Amaro. É uma obra que, tendo essa vertente anticlerical, acentua também muito a questão da clausura do desejo físico, do desejo carnal. E o que faz com que haja muitos momentos iconoclastas na obra, porque muitas dessas cenas eróticas se passam também à sombra da catedral, até mesmo dentro da catedral, como seja uma célebre cena em que Amaro coloca sobre a cabeça sobre o rosto e a cabeça de Amélia um manto que tinha sido, um véu, um manto que tinha sido bordado pelas beatas da terra, e ele, destinados à Virgem, naturalmente, e ele coloca com uma, digamos, num clima de tensão erótica, coloca o véu sobre a cabeça de Amélia. Isso tem lugar onde? Isso tem lugar dentro da catedral. Dentro da catedral. Portanto, como há, aliás, cenas aí sim de paixão carnal mesmo, na Casa do Sineiro, ao lado da catedral. Portanto, várias, e como há também, evidentemente, cenas de grande arrependimento de cada um deles, e muito particularmente da Amélia, quando se dá conta por exemplo, ela fica extasiada por ter recebido essa espécie digamos, por ter sido objeto dessa espécie de confusão entre amor sagrado e amor carnal, quando ele lhe põe o véu, mas no momento seguinte, evidentemente que se arrepende e diz-lhe que não quer, não é? E segue-se um momento de arrependimento e em que ela reza dentro da igreja. Portanto, há muitas cenas que se passam, de facto, dentro da sede de Leiria. O início do século XIX fica marcado em Leiria pelas nefastas consequências das invasões francesas, quer a de 1808, quer muito especialmente a de 1811, com efeito travados
pela imponente defesa das linhas de torres, as tropas de Napoleão recuam e, ao passar por Leiria, são causadoras de imensa destruição e de um pavoroso incêndio que aqui na Catedral vai destruir parte significativa do seu recheio. E por isso veremos surgir novos altares com uma outra estética. É agora o neoclássico que vai dominar. Não é o caso aqui na capela colateral do Santíssimo ou na outra capela colateral, a de Nossa Senhora das Dores, que, no entanto, desde os finais do século XX, é dominado por um moderno e imponente órgão de tubos. Nas traseiras e já no exterior da cabeceira do templo, encontramos um pátio lajeado, em boa verdade, um claustro. E muitas destas lajes encontram-se numeradas, epigrafadas, ou seja, apresentam inscrições que nos evocam um tempo em que este espaço era um lugar privilegiado de enterramento. Este claustro evoca também esse estilo austero que domina grande parte do edifício, o maneirismo. Mas abrem-se alguns portais claramente barrocos. É deste diálogo, deste confronto entre diferentes estilos de distintas épocas que é feita também a história das sés do nosso país. E são também motivos para continuarmos a trilhar a rota das catedrais.